a lerem um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 16. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 16. Para quem está sem Bíblia, vai aparecer aqui na tela. Diz assim a palavra: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Assim nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer uma oração. Senhor Pai, eu clamo a Tua presença nessa noite. Eu preciso da Tua presença. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor fale nesse momento. Eu oro pedindo que o Senhor comunique através da minha vida o Teu amor, Pai, para cada pessoa que aqui se encontra nesse lugar. Que possamos sair daqui nessa noite, recebendo o Teu amor, confiando no Teu amor, sentindo o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Durante esses 40 dias, nós fomos ministrados com essa temática do amor. Porque como nós lemos agora nesse versículo do apóstolo João, capítulo 4, versículo 16, ele diz que Deus é amor. E nós como cristãos precisamos viver o amor, praticar o amor, ouvir sobre o amor. E você foi encorajado durante 40 dias, durante 6 domingos, você foi encorajado e ministrado sobre essa temática do amor. Mas existem algumas barreiras que podem surgir contra a nossa percepção do amor de Deus. Ouvir sobre o amor somente não nos dá a garantia de que nós vamos amar as pessoas. Ouvir sobre o amor somente não nos dá a garantia de que nós vamos receber o amor de Deus, confiar no amor de Deus, porque existem algumas barreiras que se levantam, sempre quando nós ouvimos sobre o amor de Deus, algumas barreiras se levantam para atrapalhar a nossa percepção do amor de Deus, o impacto do amor de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de falar sobre algumas delas. Por exemplo, religiosidade. É uma barreira que impede a sua percepção do amor de Deus. Nós pregamos isso, Deus é amor. Nós pregamos que Deus ama você. Você ouve isso, Deus te ama, Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Nós ouvimos constantemente que Deus nos aceita, que Deus derramou o seu amor por nós através do sacrifício de Cristo. Mas existem algumas percepções, algumas coisas que atrapalham a nossa percepção do amor de Deus. Uma delas é a religiosidade. Há muita gente aqui que não consegue confiar no amor de Deus, não consegue receber o amor de Deus, não conseguem se sentir amadas por Deus, porque estão encharcadas de uma visão cheia de religiosidade. Pessoas que têm visão equivocada sobre Deus, gente que foi ensinada de forma errada. Houve um discipulado totalmente desconexo. O discipulado é aquilo que nós aprendemos de Jesus, é aquilo que nós aprendemos de Deus. Há muitos de vocês que estão aqui que passaram por igrejas, as mais diversas, e foram ensinados de forma errada. Aprenderam que Deus é um Deus de ira apenas. Deus é apenas um Deus de ira. É um Deus que fica caçando seus pecados. É um Deus que vai castigar você. É um Deus que está espreitando para ver se você tem cometido coisas ruins. É um Deus que coloca tudo na balança. É um Deus que fica olhando para você para castigar você. Outros foram ensinados de forma errada, religiosidade. Aprenderam um Deus que pode tudo. Aprenderam um Deus que é um velho bonachão, que passa a mão na sua cabeça. Um Deus que não liga para o pecado. Um Deus que apenas aceita e que ama o ser humano, mas que não está nem aí para a forma de vida que esse ser humano está levando. Religiosidade atrapalha a nossa percepção do amor de Deus. Frustração também. Há pessoas aqui que estão sendo atrapalhadas na percepção do amor de Deus, porque se frustraram contra Deus, se frustraram em relação a Deus. Gente que olha e fala assim: olha, Deus não foi bondoso comigo. Aconteceu uma desgraça, bateu-se alguma coisa ruim sobre a minha vida e Deus não ligou para mim. Onde é que Deus estava quando eu perdi meu ente querido? Onde é que Deus estava quando aquela pessoa a quem eu tanto amava me abandonou? Onde Deus estava quando aquele incidente aconteceu comigo? Quando eu perdi aquele bem material? Quando eu perdi o meu emprego? Onde Deus estava? Frustração.
atrapalha a nossa percepção do amor de Deus. Uma outra coisa é a orfandade. Orfandade. Talvez você é alguém que tem pai e tem mãe. Talvez você conheceu os seus pais, eles até estejam vivos. Mas há muitas pessoas que carregam um sentimento de orfandade espiritual. Gente que não consegue se sentir filho. Crentes que tiveram encontro com Jesus, mas que não conseguem olhar para Deus como um bom pai. Como um pai a quem você pode se achegar e fazer pedidos, até mesmo os pedidos aparentemente mais banais. Gente que não consegue olhar para Deus como um pai amoroso. Talvez porque muitos também não tiveram um pai amoroso. E nós transferimos a imagem que nós temos dos nossos pais terrenos para Deus. Se você teve um pai ruim, um pai rígido, um pai que te abandonou, um pai que te rejeitou, muito provavelmente você vai lutar contra a tendência de projetar essa imagem para Deus. Por isso você não consegue se achegar a Deus, não consegue sentir o amor de Deus. Isso é algo que atrapalha a sua percepção do amor de Deus. E há uma frase do Gary Thomas que diz o seguinte: algumas pessoas vivem segundo a falsa noção de que nossa fé precisa apenas ser plantada e não cultivada. O propósito dessa mensagem é falar de coisas que aparentemente para você que é cristão há muito tempo, são coisas que você qualificaria como chover no molhado. Mas o nosso problema, há pessoas que acham que a fé é algo que precisa ser apenas plantada. A fé precisa ser regada. A fé precisa ser cultivada. Nós precisamos ouvir muitas vezes as mesmas coisas, como disse o apóstolo Paulo. Não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque o amor de Deus precisa ser cultivado. A fé de Deus precisa ser cultivada nas nossas vidas. Porque tem muita gente que sabe tudo sobre Deus. Sabe tudo acerca de Deus. Tudo acerca do Evangelho, acerca da igreja. Mas não consegue sentir o amor de Deus. Não consegue confiar no amor de Deus. E o propósito de Deus é que você confie no amor dele. O propósito de Deus é que você receba o amor dele. Porque nós só vamos conseguir amar uns aos outros, meus queridos, quando nós recebermos o amor de Deus. Quando nós tivermos uma percepção correta, sadia, do amor de Deus por nós. Quando nós confiarmos no amor de Deus por nós, nós conseguiremos amar aqueles que não são passíveis de serem amados humanamente falando. Você precisa cultivar a sua fé, a sua percepção acerca do amor de Deus. E a Bíblia nos ensina, o apóstolo João é o apóstolo do amor, o apóstolo que fala sobre o amor, o apóstolo que apresenta Deus como sendo amor. Deus não é amoroso, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. O padrão do amor é Deus, e Deus é o padrão de Deus é o amor, e o amor é o padrão de Deus. O padrão de Deus é amor. O padrão do amor é Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus, ele tem um amor comprometido. O amor de Deus é comprometido. É um amor que se compromete. Ele é um Deus que não desiste. Ele é um Deus que vai até o fim. Ele é um Deus que criou cada ser humano nessa terra. E o meu ponto de vista teológico é que Deus não escolheu apenas alguns para a salvação. Esse é meu ponto de vista teológico. Respeito o seu ponto de vista contrário. Mas eu creio que Jesus Cristo morreu para salvar todos os seres humanos que estão nessa terra. O amor dele cobre todos os seres humanos que estão nessa terra. Todos os seres humanos nessa terra são alvos do amor de Deus. E o amor dele é comprometido. Ele não desiste. Ele não desistirá de ninguém até o último suspiro dessa pessoa. O amor de Deus é de fato comprometido porque, em primeiro lugar, ele te perdoa. Provérbios 10, versículo 12, diz algo muito especial, algo que deve encorajar o seu coração, porque encoraja o meu. Enquanto eu estudava para ministrar essa palavra, isso encorajou o meu coração de verdade, porque todos os dias eu preciso disso. Olha o que diz: mas o amor cobre todos os pecados. O amor de Deus cobre todos os pecados. Deus não faz diferenciação, acepção de pessoas, porque o amor dele cobre todos os pecados. Isso porque Deus perdoa o ser humano. Deus perdoa as pessoas. A Bíblia diz, no Evangelho de João capítulo 4, narra um incidente onde Jesus
ele encontra uma mulher samaritana. E Jesus começa a dialogar com essa mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela havia tido 5 maridos, 5 homens. E ela estava num relacionamento inapropriado com o 6º homem. Jesus se depara com essa mulher que estava envergonhada, que havia ido buscar água, meio-dia, para que ninguém a enxergasse, porque ela tinha vergonha da sociedade. E essa mulher vai buscar água. Jesus, ele se encontra com ela, desenvolve um diálogo, e Jesus, ele apresenta a salvação para ela, ele se apresenta para ela, ela é transformada. E quando essa mulher volta para as pessoas, para os seus conterrâneos, ela prega, ela fala de Jesus, ela ganha, talvez tenha sido a primeira missionária na história do Novo Testamento. E essa mulher ganha os seus conterrâneos para Jesus, e ela diz assim: ele me disse tudo o que tenho feito. Ela diz assim: ele me disse tudo o que eu aprontei, tudo o que eu fiz, todas as pisadas de bola que eu dei, todas as coisas vergonhosas que eu pratiquei. Ela deixa subentendido o seguinte: ele me amou mesmo assim. Ao dizer isso, está nas Escrituras, ela deixa subentendido o seguinte: ele me amou mesmo assim. Mesmo sabendo as coisas que eu fiz, mesmo sabendo que eu tive 5 homens e que estou num relacionamento inapropriado, no 6º, ele me amou, ele me aceitou, ele me perdoou. Esse é Jesus. É aquele que encontra uma mulher que é surpreendida em adultério, e na cultura judaica uma mulher surpreendida em adultério deveria ser apedrejada, e Jesus se depara diante daquela mulher, e Jesus, ele diz: se alguém tiver pecado, todos com pedras nas mãos, que atire a primeira pedra, e dos mais velhos aos mais novos, todos vão largando as pedras, e todos saem, só sobra Jesus. E Jesus pergunta: filha, cadê aqueles que te condenam, que estavam te condenando? Cadê eles? Eles não estão mais aqui. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele perdoa essa mulher. Olha aqui para mim, querido. Simples, mas que pode mudar a sua vida. Deus perdoa você. Deus perdoa o seu pecado, por pior que tenha sido. Na última semana eu ouvi uma mensagem de um pastor que eu indico para você ouvir, Antônio Carlos Costa, um grande pastor presbiteriano no nosso país, que tem lutado, militado em relação às causas sociais, aos pobres, um homem de Deus, um grande pregador. E ele tem ido para a favela, ele tem adentrado presídios de segurança máxima, e em uma das suas mensagens, ele relatou uma de suas histórias. Ele estava em Bangu 1, presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro, pregando para os líderes do Comando Vermelho. E ele disse que começou ali, mandar um papo reto, como se diz na gíria, a falar diretamente. Ele é um homem muito culto. E ele começou a pregar o Evangelho e a dizer: Cristo morreu na cruz por você. Jesus te perdoa, não importa o que você tenha feito. Cristo Jesus perdoa você. Não há pecado grave que não tenha perdão. E ele anuncia o Evangelho e um homem cai em lágrimas. Um assassino. Um homem que era um facínora, que havia matado muita gente. E aquele homem cai em lágrimas e diz assim: pastor, se o senhor tivesse pregado isso ontem à noite, eu não teria me cortado. Ele havia pegado a faca e furado o próprio pescoço, porque ele não se perdoava. Consciência latejando de culpa. Deus te perdoa. Há uma frase do Max Lucado que diz assim: um pouco de chuva pode reerguer o talo de uma flor. Um pouco de amor pode mudar uma vida. Amém? Ele te perdoa nessa noite. Há perdão de pecados nessa noite. Isso é o Evangelho. É que Deus perdoa você. O amor de Deus é comprometido porque Ele te valoriza. Nós aprendemos isso nas Escrituras, em várias passagens bíblicas. Deus é um Deus que nos valoriza, que valoriza você. Olha o que diz o Salmo 63, versículo 3. O salmista se sente valorizado, e olha o que ele diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O teu amor é melhor do que a vida, o Senhor me valoriza. O teu amor, sentir-se amado pelo Senhor é melhor do que a vida. Ele não conseguiu achar palavras para dizer, então ele diz, ele acaba fazendo uma hipérbole: é melhor do que a vida, é melhor do que a vida, porque Deus valoriza você.
Você parou para pensar na realidade? Eu quero falar algo para você. Isso, na verdade, é temática de um livro, de um autor que marcou minha vida há muito tempo atrás. Nós sabemos que Deus é amor, porque o apóstolo João diz isso. E essa é uma das profundas verdades da palavra. Teologicamente falando, Deus, ele precisa amar porque ele é amor. Não tem como Deus não amar. Teologicamente falando, ele é amor. Ele vai amar. Mas você já parou para pensar, a ideia de que Deus nos ama, nós ouvimos isso e nós não levamos tão a sério. Porque hoje em dia todo mundo ama qualquer coisa, né? Eu amo McDonald's, eu amo não sei o quê, eu amo Corinthians, eu amo não sei o quê. Banalizou-se o termo amor, a palavra amor, o conceito. Mas você já parou, fazendo aqui uma referência a uma obra que eu li há muito tempo, você já parou para pensar que Deus, ele te ama, óbvio, porque ele é amor, mas que Deus gosta de você? Que Deus gosta de você? Isso faz mais sentido? Deus, o Criador do universo, gosta de você. Ele tem prazer em estar perto de você. O seu sorriso alegra. As coisas que você faz, muitas vezes, as coisas, não digo as coisas que são pecados, porque isso entristece ele, mas ele se alegra com você. Ele te valoriza. Deus te criou para uma obra. Ele é o Criador. Deus valoriza você. Talvez você chegou aqui com palavras recebidas desde a infância. Palavras tais como: você é uma inútil. Você é um inútil. Você não tem valor nenhum. Você não vai ser nada na vida. Você não vai vencer na vida. Palavras dos seus pais, palavras de pessoas que amam, que você ama. E chegou aqui trazendo, carregando essas palavras muitos anos. E eu quero dizer para você que Deus te valoriza. Jesus Cristo, o Filho de Deus, valoriza você, gosta de você, é apaixonado por você, Ele ama você, Ele vai até o fim com você, Ele não desiste de você, Ele faz tudo por você, Ele fez tudo por você, morreu na cruz, derramando o sangue dele, cada gota por sua causa. Cristo não morreu pela humanidade, Cristo morreu por você. Olha o que diz o salmista no Salmo 139, versículos de 13 a 14, uma das passagens mais lindas das Escrituras. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste com as próprias mãos no ventre da minha mãe. Se você chegou aqui desvalorizado, sentindo-se desvalorizado, sentindo-se alguém que não tem valor, que não é amado, que não é percebido, que não é olhado, saiba que você é alvo, é objeto do amor de Deus. Você é objeto do amor de Cristo. Cristo veio a essa terra para morrer na cruz, no seu lugar, para que hoje você pudesse ter contato direto, relacionamento direto com Deus, o Criador. E olha que argumento transformador do pastor Rick Warren. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Continuando. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até o pecado. Amém? Eu não conheço todo mundo aqui. Talvez você é fruto de um relacionamento inapropriado. E talvez você carrega no teu coração, na tua mente, a ideia de que você foi um erro. Talvez os seus pais disseram para você, liberaram palavras dizendo: eu não queria ter gerado você. Você veio no momento errado. Mas como disse o pastor Rick Warren, Deus, Ele planejou você. Você não é um erro. Ele levou em conta até o erro e o pecado, porque Ele te ama. Você não é um acidente. Você não está aqui por um acidente. Deus planejou você antes dos seus pais existirem. Ele já havia planejado você antes do mundo existir, antes de haver luz. Houve cruz. Antes de haver luz, houve cruz. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Ele morreu na cruz por você. Ele te valoriza, Ele te ama.
O amor de Deus é comprometido porque Ele te entende. Salmo 145, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo e paciente e transbordante de amor. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus compassivo, um Deus que nos entende. E existe um princípio espiritual que se aplica a tudo nesta vida. Sabe qual é esse princípio? Busque ajuda com quem realmente pode te ajudar. Talvez você quer ser compreendido pelos seus pais, adolescentes. Talvez você quer ser compreendido pela sociedade. Talvez você, adulto que está aqui, enfim, você quer ser compreendido pelas pessoas, pois ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe o drama que eu vivo. Você que luta contra vícios, de drogas, de bebidas, outros pecados, você diz: ninguém me entende, ninguém está na minha pele, ninguém sabe o que eu estou passando, meu casamento está acabando, ninguém entende, os meus filhos estão rebeldes, ninguém entende, eu perdi o meu emprego, estou sendo atacado, estou depressivo, ninguém me entende. Mas Deus te entende. Porque Ele é compassivo, a palavra diz que Ele é compassivo. Ele é compassivo, Ele te entende, Deus te entende. Olha aqui, você que está pensando em abandonar tudo, Ele te entende. Ele entende você, Ele sabe o que está aí dentro. Você que está pensando em acabar com a sua vida, você que está pensando em... Ele entende você. Você que questiona a existência dEle, Ele entende você. Ele é um Deus compassivo. Isso não quer dizer que Ele passa a mão na sua cabeça quando você peca. Isso não quer dizer que Ele faz vistas grossas para a iniquidade que há no seu coração. Mas Ele te entende. Talvez você chegou aqui triste, ninguém me entende, ninguém me compreende. Essa é a razão pela qual tem pessoas se matando. Essa é a razão pela qual eu acredito que hoje nesse lugar há pessoas com desejos suicidas, há jovens, adultos, crianças, idosos pensando em dar cabo da própria vida, porque se sentem como num deserto clamando e ninguém ouvindo. Mas eu quero dizer para você, Deus quer dizer para você, Ele te entende, eu não quero ser clichê aqui, mas Ele está vendo as suas lágrimas sim, as lágrimas que você derrama no seu quarto à noite. Ele sabe, Ele te entende, e Ele veio e morreu na cruz por você, para que você possa entender isso, para que você possa viver o amor dEle, para que você possa se sentir compreendido. Ele nos entende. Eu quero dizer algo para você, que Deus suporta os nossos questionamentos. Não pense você que Deus vai castigá-lo porque você questionou a Deus. A Bíblia diz que não devemos questionar, né? O vaso não questiona o oleiro. Mas se você questiona Deus, por que Deus? Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Jó. Lá você vai ver um homem que questiona Deus. Um homem que questiona Deus, um homem que não amaldiçoa Deus, mas que questiona Deus. E que questiona Deus. E que questiona Deus, mas Deus o ama. Deus não o castiga por isso. Deus suporta os seus questionamentos. Ele só não suporta ver-nos presos pelos mesmos questionamentos. Meus queridos, Ele te entende, mas chega, fala com amor, chega dos mesmos questionamentos. Chega das mesmas reclamações. Chega. Ele suporta, mas vamos para novos questionamentos. Vamos vencer os mesmos e velhos questionamentos de sempre. E vamos ter talvez novos questionamentos, porque Ele suporta. Deus te entende. Você não está sozinho. Deus entende você. Ele sabe o que está acontecendo. O amor de Deus é comprometido, porque Ele te sustenta. Amém. Aleluia. Declare isso. Declare um aleluia aí, no nome de Jesus. Ele te sustenta. Enquanto eu estudava para essa mensagem, eu fiquei tão feliz, tão alegre, de verdade. Porque eu comecei a ver, obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar aqui hoje. Obrigado, Pai, porque eu posso falar que o Senhor sustenta, e eu já fui tão sustentado pelo Senhor, e sou sustentado pelo Senhor. Eu vi a Tua mão sobre a minha vida em momentos da minha vida em que a minha fé cresceu. O Senhor cuidou de mim. E o Senhor cuida de todos que estão aqui. O Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos, que não abandona os seus filhos, que não faz acepção de filhos, não tem filhos prediletos. Tem filhos íntimos, mas não prediletos. O Senhor cuida dos seus filhos. Ele é o Deus que nos sustenta. Olha o que diz o Salmo 35, versículo 27. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade
do seu servo. Sabe qual é a definição de prosperidade? Talvez você pense carrão. As igrejas da TV, as igrejas neopentecostais da TV brasileira, elas pregam que prosperidade é enriquecer. Elas levam somente enriquecer. Também é uma parte da prosperidade para alguns, para quem Deus tem propósitos como esse. Mas elas pregam assim: olha, eu era pobrinho, agora eu tenho 2 carros. Olha, eu era um Zé Ninguém, hoje eu tenho uma mansão, uma empresa. E você que está aqui hoje, mesmo numa igreja batista que prega a palavra, uma igreja que tem linha, que tem raiz na reforma protestante, uma igreja da Bíblia, da palavra, mesmo você, às vezes, acredita nisso. Porque você liga na TV lá, ouve no rádio, assiste na internet, pregadores dizendo que prosperidade é dinheiro, prosperidade é enriquecimento material. Mas prosperidade não é isso. Somente, isso é uma das partes, uma das consequências para alguns. Prosperidade no hebraico, no Antigo Testamento, tem a ver com a palavra shalom, que é traduzida por paz. Shalom significa paz, significa saúde, significa completude, significa sossego, significa bem-estar, significa tranquilidade. Há muitos ricos que não têm paz, sossego, bem-estar, tranquilidade, completude. Há muitos pobres que têm paz, sossego, bem-estar, completude. Prosperidade é isso. É obviamente que a prosperidade gera uma bênção material. Isso não quer dizer riqueza, mas bênção material. E Deus é quem nos sustenta, e Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E você precisa crer nisso, que Deus te sustenta. E quando Deus te sustenta, preste atenção aqui, você precisa também ser fiel a Deus. Essa é a razão pela qual nós falamos de dízimos, nós falamos de ofertas, porque nós cremos que Deus nos sustenta. O que nós temos em mãos tem a ver com Deus, é Deus que nos dá. O que chega aos nossos bolsos tem a ver com o sustento de Deus, não com o seu esforço, porque você é bom, porque você trabalha, porque você se esforçou, estudou, não, mas porque Deus é bom. Deus te deu capacidade para trabalhar, para estudar, para se esforçar. E você precisa crer que o amor de Deus é comprometido, porque Ele nos sustenta. Olha o que diz essa frase: o amor dele o faz mover seus braços para suprir você. Pregando isso, eu fiquei tão feliz, pois eu lembro dos meus 4 anos lá em São Paulo, como seminarista dessa igreja. A igreja sempre me serviu, me ajudou, me abençoou, mas houve momentos que eu passei por algumas dificuldades para viajar, momentos que eu chegava, eu falava: não quero deixar de viajar nenhum final de semana, porque eu quero voltar para o live, nem era live ainda. Eu quero voltar a pregar nos cultos, eu não quero ficar nenhum final de semana lá. E eu quero dizer que eu não fiquei nenhum final de semana lá. Em 4 anos, meu querido, como é que eu consegui dinheiro para ir e voltar todos os finais de semana? Eu falo para perguntar para Deus. Até eu pergunto para Deus. Chegava momentos do culto que eu posso dizer isso hoje. Como seminarista eu podia receber oferta. Nós não recebemos como pastores, como pessoas que trabalham integralmente para a igreja. Seria algo antiético. Mas como seminarista eu podia receber ofertas. E eu chegava às vezes no domingo, orando, a semana toda: Deus, eu preciso viajar, não tenho dinheiro. Eu preciso viajar, não tenho dinheiro. Eu não vou ficar, não por orgulho, mas não vou ficar pedindo para as pessoas ser um peso. Eu preciso do dinheiro, eu não tenho, Senhor, não tenho nada. E chegava no culto de domingo, às vezes vinha um irmão que eu não conversava, que nem conversava comigo, que nem teve a oportunidade de conversar, alguém com quem eu não tinha contato. Ele chegava às vezes, fazia assim, colocava um envelope no meu bolso: ó, Deus mandou eu colocar. Quando eu abri era o valor da passagem. Muitas vezes eu ia sem o dinheiro, só com o dinheiro de ida. Conseguia, não sei nem como. Eu ia que nem louco. Falava: minha mãe, como você vai voltar? Eu falei: não sei, mãe, eu vou. Fui. Partiu. São Paulo. E chegava lá, meus queridos, já aconteceu milagres. Para mim é milagre. De eu chegar precisando do dinheiro para voltar, não ter, não falar nada para ninguém, orando, e de repente chegar um irmão que estudava comigo e falar assim: cara, Deus colocou no meu coração de te ajudar. Você é um jovem, está aqui o dinheiro da passagem. Isso não foi 1, 2 vezes, foram, eu posso dizer, centenas de vezes. Creio que centenas, porque foram muitos sábados, muitos finais de semana. Deus me sustentando ali. Usando irmãos queridos, muitos irmãos aqui foram usados. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sou grato eternamente à vida de vocês, abençoando o meu ministério. Deus sustenta você, querido.
Mesmo você desempregado, Ele te sustenta. Ele levantará pessoas para sustentar você. Assim como Ele fez com Elias. Levantou corvos para alimentar Elias, o profeta. Você está passando por dificuldades, Ele te sustenta. Financeiramente, te sustenta emocionalmente, te sustenta de todas as formas. Olha uma promessa do Senhor, uma palavra do Senhor, diretamente do coração de Deus. Manterei o meu amor por Ele para sempre, e a minha aliança com Ele jamais se quebrará. Deus tem uma aliança eterna com cada um de seus filhos. Ele tem uma aliança com essa igreja, que não vai ser quebrada por infidelidade do povo, que não vai ser quebrada no nome de Jesus, porque é maior do que a gente. Ele tem uma aliança com você. O amor de Deus é comprometido, porque Ele te protege. O amor de Deus é comprometido, porque Ele te protege. O Salmo 109, versículo 21 diz: mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Um outro texto, Sofonias 3, versículo 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor, o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Aleluia! Ele é o Deus que nos protege. Ele é o Deus que cuida de nós. Há muita gente aqui com medo da crise, Ele te protege. Há muita gente aqui com medo de ser assaltado, de ser estuprado, de ser morto. Estou falando sério, tem gente que tem neura. O mundo está violento. Homem-bomba na França. E talvez você está com medo, tremendo de medo, medo das coisas não darem certas. Existem pessoas aqui, nessa noite, que são acossadas por demônios, nos seus pensamentos, com medo dos pais morrerem, com medo dos filhos morrerem, com medo da esposa o deixar, com medo do esposo o deixar. Gente crente que tem esses medos, eu quero dizer, Deus te protege, Deus cuida do seu casamento, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida do seu ministério. Deus te protege de qualquer situação adversa. Ele é o Deus que protege você. Ele protege, Ele cuida. Ele cuida de você. Jesus envia os discípulos, registrado em Lucas 10, e eles vão e pregam e voltam todos felizes, impressionados, porque eles haviam sido revestidos de autoridade. E Jesus diz assim, eles falaram, olha, eles dizem para Jesus, olha, até os demônios se submeteram à nossa autoridade. E Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Sabe o que isso significa? Que toda autoridade que nós temos contra o mal, eu estou falando agora do mal, é porque Jesus nos delega. Há pessoas aqui com medo do mundo espiritual. Eu quero dizer para você que é acossado por demônios, que ouve vozes, que enxerga vultos. Você que é visitado por entidades espirituais do mal. Há muita gente aqui acossada e nunca conta isso com medo. Você que tem sonhos com espíritos malignos das trevas. Você que tem visões que parecem que são visões, mas ao mesmo tempo não parecem realidade. Aí você fica na dúvida, será que é real e não é? Você que é acossado espiritualmente, eu quero dizer para você, não tenha medo, porque o Senhor o protege. Hoje é o dia de você dizer em alta voz que Satanás está repreendido na sua vida, que os demônios estão repreendidos na sua existência, que os demônios estão repreendidos na sua casa, porque o Senhor o protege, o Senhor é forte. Não tenha medo. Tem crente com medo de macumba, crente com medo de feitiço. O Senhor o protege, Ele te guarda. O amor do Senhor é comprometido, porque é uma outra verdade da palavra, porque Ele te cura. Ele te cura. O amor do Senhor é comprometido porque Ele te cura. Aleluia. Salmo 119, versículo 76. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Ele é o Deus que nos cura. O Salmo 146, versículo 8 diz: o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Ele dá vista aos cegos. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que cura pessoas. E há muita gente aqui precisando de cura nessa noite. O pastor orou aqui. Muita gente foi quebrantada. Mas nessa noite nós vamos orar de novo. Porque há muita gente aqui precisando de cura. Cura física. Se tiver alguém aqui com câncer, você vai vir aqui na frente depois da mensagem. Nós vamos orar para que Deus te cure. Se há alguém aqui com uma enfermidade que os médicos não conseguem
identificar. Deus te cura. Venha, meu querido, abre o coração, Deus te cura. Há pessoas precisando de cura emocional aqui. Lembranças do passado. Gente que precisa ser curada de traumas da infância. Ele é o Senhor que te cura. É Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que te cura. Ele é o Deus que cura as pessoas. É o Deus que transforma as pessoas. E Deus quer curar você de enfermidade física, de enfermidade emocional. Há muitos adolescentes que se cortam. Eu tenho visto essa epidemia de adolescentes se cortando. Vários. Jovens também, mas adolescentes vários. Não só dentro da igreja como fora. E eu comecei a me preocupar com isso. E a falar, peraí, tem um demônio, tem um espírito maligno que atua na mente dessa garotada mais nova, que leva eles a se cortarem. A tentarem, talvez nem o suicídio, mas a se cortarem. Se autoflagelarem. Desculpa, engasgou. É um demônio que leva eles a fazerem isso, a se cortarem. Eu quero dizer para você que Deus quer curar você disso. Adolescente, jovem que se corta. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Quero dizer algo para você. Jesus Cristo, o corpo dele foi cortado por causa de você. O sangue dele foi derramado por sua causa. Quando você se corta, isso corta o coração de Deus. Porque ele morreu por amor ao seu corpo. Ele morreu por amor a você. Para santificar um corpo para você. Para que seu corpo fosse santificado. Você precisa de cura nessa área. Gente com vontade de se matar, cura nessa área. Deus quer curar você. Ele é o Deus que cura. Em último lugar nessa mensagem, o amor de Deus é comprometido. Porque Ele, tem uma frase do pastor Carlito antes, Deus nunca despreza uma dor. Ele não despreza, mas Ele quer curar você. Em último lugar, o amor de Deus é comprometido porque Ele te encontra. Aleluia. Ele te encontra. Jeremias 31, versículo 3 diz: O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Eu o amei ou a amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Ele diz isso para a nação de Israel, mas diz isso para você. Ele te encontrou. Você reparou na força desse versículo? Eu o amei, por isso te atraí. Isso nos empolga, isso nos dá alegria, porque Deus nos ama tanto que nos persegue. Sabia que Deus vai atrás de você? Eu lembro da minha vida, antes da minha conversão. Eu não posso deixar de falar da minha conversão. Os adolescentes estão cansados de ouvir, todo sermão quase eu prego. Vocês já sabem de cor salteado a minha conversão, os jovens do live. Mas eu vou estar velhinho contando a minha conversão. Porque toda vez que eu vou pregar, e quando eu vou pregar para jovens, Deus fala, você tem que falar do que eu fiz na sua vida, não esquece não, negão. Pensa que você está aí hoje, aí, ó, eu te salvei de uma vida vazia. Você era vazio, eu te transformei por inteiro. E eu me lembro, fui criado na igreja, longe de Deus, fazendo coisas erradas, bebendo na balada. E Deus, parecia que tinha uma coisa que ficava assim na minha mente. Aí não é seu lugar. Parecia que havia uma coisa que falava para mim, você não é, eu não te criei para isso. Eu me lembro de uma situação, quando adolescente, indo para uma balada com um monte de jovem. E estava ali dando risada, de repente um sentimento, eu pensei que era do capeta, hoje eu sei que foi de Deus. Um sentimento, ou era a oração do pastor Ricardo, da minha mãe, pode ser, eu acredito. Um sentimento me dominou de tristeza ali no nada. E todo mundo, o que foi? Que você está triste? Eu falei, não, nada. Eu fui embora. Eu falei, estou indo embora. Eu senti uma tristeza, um negócio ruim, uma coisa ruim no meu coração, que eu não devia estar ali. Era Deus me atraindo. Era Deus falando, eu te amo. Era Deus falando, eu tenho algo para você. Você vai ser um pastor. Eu vou te usar. Eu tenho algo para você. E Deus tem pastores aqui. Deus tem missionários aqui. Deus tem líderes de células aqui. Pessoas que não acreditam no amor de Deus. Gente que está fugindo de Deus. Eu quero dizer para você, visitante que está aqui pela primeira vez, segunda, ou seja, quantas vezes você frequentou aqui,
Deus não desiste de você e Ele vai atrás de você. E não adianta ir para a balada, e não adianta fugir, e não adianta ir para outra religião, porque Deus vai atrás de você. Aleluia. Ele é o Deus que te encontra. Eu fui encontrado por Jesus no acampamento. Fui encontrado por Jesus. Não tem como não me emocionar ao falar de como eu fui encontrado por Ele. De como Ele me usou. De como Ele me perdoou. De como Ele fez tudo isso que eu preguei. Me sustentou. Cuidou de mim. Me deu coisas preciosas. Não me achava digno, não era digno, ainda não sou. Deus vai ao teu encontro, querido. Você talvez está desviado, ou talvez está vivendo uma vida morna. Para com isso. Você será o pior dos homens, a pior das mulheres, porque você sabe que você pode estar em qualquer outro lugar. O Espírito Santo vai falar: sai daí, sai daí. Eu lembro de uma história, talvez não sei se essa história é nesses detalhes, de um missionário, de um homem que era missionário, mas abandonou tudo e caiu numa vida de pecado, e ele estava num bordel com várias prostitutas, e um dia chega uma prostituta diante dele e fala de Jesus para ele, e fala: Jesus te ama, e ele grita: Deus me deixa em paz! E ele sai daquele lugar, volta para Deus, porque eu não posso fugir do Espírito do Senhor. Não tem como nós fugirmos do Espírito do Senhor. Para onde eu irei? Não dá para fugir. Aquela musiquinha de criança. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para fugir do seu amor. Para de brincar de esconde-esconde com Deus. Talvez você está dentro da igreja. Você está tão longe, tão longe. Ele te encontra. Ele quer salvar você, que nunca teve encontro. Eu tive encontro, muitos tiveram encontro. O encontro muda a gente, o encontro transforma a gente. O encontro nos faz sermos seres humanos melhores, cheios, plenos, alegres, felizes, independente da situação. Isso é um encontro com Jesus. Muitos não tiveram, e hoje é o dia que o Espírito de Deus, através do pregador, como Ele sempre faz com qualquer pregador, estende esse convite aos homens, dizendo: venha, meu filho, eu estou te buscando, venha, venha para o encontro com teu Pai, venha. E para você que está desviado, para você que está morno, venha, venha. Hoje é dia de vir em lágrimas aqui, hoje é dia de se ajoelhar, hoje é dia de voltar, hoje é dia de se entregar, porque eu não desistirei de você. Você pode fugir, eu vou atrás de você, porque eu te amo. E morri na cruz por você. E morri na cruz por você. O que fazer para experimentar? Vai aparecer aqui. Este amor. Em primeiro lugar, receba a salvação. 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 Transformação. Mudança de vida. Eu quero dizer algo para você aqui, com amor no meu coração. Quem não se encontrou com esse amor, se morrer longe de Jesus, vai para o inferno, que é um lugar de tristeza e de distanciamento de Deus eterno. O inferno é uma realidade. O inferno é um lugar onde há fogo consumidor, eterno. Mas você não deve ir até Jesus por medo do inferno, mas por amor a Ele. Salvação é mudança. Salvação é um novo espírito. Salvação é um novo olhar. Salvação é o vazio que se torna cheio. O vazio do tamanho de Deus é preenchido por Deus. Salvação é aquele que não anda como barata, sem propósito. Ele encontra propósito de vida. Salvação é quando na sua vida, olha aqui para mim, uma cruz é colocada diante da sua vida. Dia 19 de abril de 2003, uma cruz foi colocada num culto, num acampamento, no sábado à noite, diante da minha vida. Diante daquela cruz eu não fui mais o mesmo. E nunca mais serei o mesmo. Salvação, Ele quer te salvar. Segundo lugar, receba a paternidade. Deus, Ele é o Pai amoroso, mas nem todos são seus filhos. A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus.
aquela história que diz, eu também sou filho de Deus. Não é verdade. Porque o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há pessoas que tiveram um encontro com Ele, mas que ainda assim não receberam paternidade. Ele é teu pai. Hoje é o dia de você chorar. Talvez você nunca teve um pai. Hoje é o dia de você chorar diante de Deus. Fala, Senhor é meu pai. Ou talvez você teve um bom pai, mas você tem um pai celestial. Hoje é o dia de você receber paternidade. Em terceiro lugar e último, receba a esperança. Aleluia. Esperança. Sabe por que nós temos esperança? A esperança é a última que morre, né? A esperança não morre, ela não é a última que morre, ela não morre. A esperança é a luz no fim do túnel. A esperança é a solução para a tua existência. E sabe por que nós temos esperança? Porque Cristo Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou, casamentos podem ser transformados. Se Ele ressuscitou, jovens como eu fui um dia podem se tornar pastores nas mãos dEle. Se Jesus ressuscitou, doenças podem ser curadas. Se Jesus ressuscitou, ninguém pode se tornar uma pessoa inalcançável para Ele. Feche seus olhos nessa noite, querido. Feche os olhos, não converse. Vai falando com o Senhor agora, nessa noite, nesse momento. Vai falando com o Senhor agora em nome de Jesus.